Difícil, melhor focar em gols, velho. Até porque a gente tem, ó, até pelas odds a gente já consegue ter um parâmetro legal, né? Favoritismo mínimo ali para o esporte. Muito bem, vamos começar em Portugal, no clássico Sporting e Porto, tá? Nesta terça-feira, 4h45, lá no estádio Doutor Magalhães Pessoa. Aí você pergunta, que estádio é esse? É o estádio do União Leiria, tá? A semifinal e a final da Copa da Liga Portuguesa é disputada nessa semana, tá? Nesse estádio. Então, campo neutro, tá? Apesar de ser Sporting Porto, não é lá no José Alvalade, é campo neutro lá, torcida meio a meio, lá na cidade de Leiria, em Portugal. Semifinal, jogo único, Matheus Montenegro. Perfeito. Então isso aí já impacta diretamente na nossa análise, né? É uma partida única, então não tem aquela preocupação de ter o jogo de volta ainda, naturalmente, se um dos times estiver perdendo, isso tende a abrir um pouco mais o jogo. Vamos detalhar agora essa partida melhor lá no nosso aplicativo do Game Arena, que vai pintar aí na tela agora para você. E diga-se de passagem, você pode baixar, ó, de forma gratuita, QR Code aqui na tela, aponta a câmera do seu celular, e aí você vai poder baixar o aplicativo para lhe ajudar a embasar, né, ver estatísticas, informações sobre as equipes para seu desempenho nas apostas esportivas. Vamos dar uma olhadinha nos confrontos recentes das duas equipes, né? Dois times que estão ali no topo da tabela de classificação, obviamente, do Campeonato Português, sempre ali na briga com o Benfica, ficar revezando os três, né? Isso aí é tradicional nos últimos anos. O Sporting veio de um jogaço contra o Vitória de Guimarães, empatou fora de casa em 4-4. Antes disso, havia tido uma grande recuperação, né? O Sporting, ele sofreu com a mudança do treinador, né? A saída do Rubem Amorim, que foi para o Manchester United. O Sporting, que vinha voando, por um bom período, inclusive, chegou a ser a única equipe das grandes ligas europeias com 100% de aproveitamento. Salvo engano, já tinha decorrido 10 ou eram 11 jogos do Campeonato Português. Com a saída do Rubem Amorim, ele acabou dando uma queda, ó, vou até puxar esse retrospecto, não faz tanto tempo assim, ele teve 4 derrotas seguidas, foi lá no final de novembro para o início de dezembro, tá? E aí, desde então, chegou a dar uma retomada, né? Venceu ali alguns joguinhos fáceis e tal, e essa vitória em cima do Benfica foi o que deu uma virada de chave, eu diria. É isso, já o Porto, Matheus Montenegro, vamos ver aí, porque o último jogo do Porto, ele acabou vencendo, né, o Boa Vista por 4-0, mas teve um jogo contra o Nacional da Ilha da Madeira, que foi na sexta-feira, mas o jogo foi interrompido com 15 minutos de jogo, mais ou menos, por causa do mau tempo lá, então o Porto não jogou na sexta, né? O Sport até jogou na sexta com o Vitória de Guimarães, o jogo do Porto aí não aparece na lista porque ele foi abandonado ali no início do jogo, estava 0-0, e aí o Porto, em tese, deu uma descansada, né? Chega mais inteiro para o confronto, já que não atuou nesse final de semana. Vem de bons resultados, não toma gol já há um tempo, né? 4 vitórias seguidas sem sofrer gols. Interessante isso aí, importante a se destacar, né? E, cara, confronto difícil, tá? O Porto, ele que já não perde também há um bom tempo. A última vez que ele perdeu foi lá na Taça de Portugal pro Moreirense. Foi uma surpresa, inclusive, diga-se de passagem. E no último confronto ali que teve um adversário um pouquinho mais forte, né, que no caso o Benfica, ele acabou tomando 4-1. E aí, outro ponto também que eu gostaria de destacar, cadê? Eu não sei se vai aparecer, porque já faz um tempinho. Aqui, no dia 31 de agosto, as duas equipes se enfrentaram e foi 2-0 pro Sport. Mas era aquele Sport ainda do Rubem Amorim, né? Sim, exatamente. Essa é a grande na casa do diferença. Sport. Sim, lá na quarta rodada. Vamos pro nosso Momento Bet Nacional na tela, Matheus Montenegro. Você confia em resultado final? Ah, difícil. Ou vamos no mercado de gols? Difícil, melhor focar em gols, velho. Até porque a gente tem, ó, até pelas odds a gente já consegue ter um parâmetro legal, né? Favoritismo mínimo ali para o Sporting, ou de 2,47, 2,66 a cotação a favor da equipe do Porto. Bicho, focar em gols, velho. São dois times. O Sport, se fosse um tempinho atrás, a gente poderia costar em algo a favor do Porto. Mas a vitória contra o Benfica, né? Deu uma animada, 1-0. E o Benfica era o time que naquele momento vinha apresentando o melhor futebol ali. Das equipes portuguesas, né? Então eu acho que a gente acaba focando em gols, até porque com outro ponto importante, jogo único. A partida, ao meu ver, tende a ser mais movimentada por causa desse fator. Como eu disse, naturalmente, se uma das duas equipes estiver vencendo, a outra vai ter que se expor um pouco mais para buscar o resultado ali ainda nessa partida, sem ter o jogo de volta à disposição, né? Então o jogo tende a ficar um pouco mais movimentado. Infelizmente, o total de gols eu não acredito que tenha tanto valor assim, porque se fosse para buscar algo, teria que ser o mais de 2,5 pagando 1,76, e aí aquela velha história. Entre pegar um mais de 2,5 gols e o ambas marcam acaba sendo uma opção mais viável. Até porque a gente está falando de um confronto nivelado entre Sporting e Porto. Então é muito mais provável o jogo ser 1-1, ou seja, dar green no ambas marcam, do que ser um 3-0, que seria o green no mais de 2,5, né? E aí você pensa, mas se for 2-1, por exemplo, aí é green também no ambas marcam. Então não tem pra que se arriscar no mais de 2,5 gols, considerando que a gente tem uma opção mais segura como ambas marcam, então essa acaba sendo a melhor pedida. Muito bem, sugestão de aposta aí para Sport e Benfica, Copa da Liga Portuguesa, semifinal, jogo único. Vamos no ambas marcam aí, acreditando no bom ataque, né? O Sport fez 4 no último jogo. O Porto vem fazendo pelo menos 2 gols aí nas suas últimas partidas, então jogo único.
único promessa de gols aí em Portugal.